Fala, concurseiro! Seja muito bem-vindo ao Áudio para Concurseiro, o canal que te prepara onde você estiver, no trânsito, na academia, na fila do banco. Hoje a aula é sobre um dos temas que mais assusta candidatos em prova de matemática, logaritmo. Mas eu te prometo uma coisa, quando você terminar esse áudio, logaritmo vai ser um dos seus temas favoritos. Bora lá! A máquina do logaritmo. Concurseiro, esquece tudo o que você já ouviu sobre logaritmo por enquanto. Quero que você imagine uma máquina mesmo, daquelas de fábrica, com uma entrada e uma saída. Você coloca um número pela entrada, a máquina processa e cospe outro número pela saída. O logaritmo é exatamente isso, uma máquina que transforma números. A nossa missão hoje é simples, entender como essa máquina funciona por dentro. Quando você vê escrito log de 100, você está colocando o número 100 dentro da máquina. A máquina vai processar e te devolver um número. A pergunta que o logaritmo responde é sempre a mesma. A que potência eu preciso elevar a base para chegar nesse número? Guarda essa frase. Ela é o coração de tudo. Chave número 1. Entenda o que a máquina pergunta. O logaritmo de um número é sempre uma pergunta disfarçada de cálculo. Quando você vê log na base 10 de 100, a máquina está perguntando: 10 elevado a que potência é igual a 100? E você responde: 10 elevado a 2 é 100. Então o logaritmo é 2. A máquina recebeu 100 e devolveu 2. Simples assim. Vamos fixar com outro exemplo. Log na base 2 de 8. A máquina pergunta: 2 elevado a que potência é igual a 8? 2 elevado a 1 é 2. 2 elevado a 2 é 4. 2 elevado a 3 é 8. Resposta 3. A máquina recebeu 8 e devolveu 3. Toda vez que você vê um logaritmo, traduz assim na sua cabeça: a base elevado a que número me dá o logaritmando? Logaritmando é o número que você colocou na máquina. A resposta é o logaritmo. Chave número 2, conheça as partes da máquina. A máquina tem 3 peças. A base, que fica lá embaixo pequenininha do lado do log. O logaritmando, que é o número que entra na máquina. E o resultado, que é o que a máquina cospe. Na prova, às vezes, a banca te dá a base e o logaritmando e pede o resultado. Às vezes te dá a base e o resultado e pede o logaritmando. Às vezes te dá o logaritmando e o resultado e pede a base. Mas a lógica é sempre a mesma. Você está sempre completando a equação. Base elevado a resultado é igual ao logaritmando. Chave número 3. O logaritmo de 1 é sempre 0. Aqui tem uma propriedade que cai muito em prova e que é muito fácil de memorizar. Não importa qual seja a base, o logaritmo de 1 é sempre 0. Por quê? Porque qualquer número elevado a 0 é igual a 1. 10 elevado a 0 é 1. 2 elevado a 0 é 1. 100 elevado a 0 é 1. Então, quando a máquina recebe o número 1, ela sempre devolve 0. Sempre. Chave número 4, o logaritmo da própria base é sempre 1. Se você colocar a base dentro da máquina, a resposta é sempre 1. Log na base 10 de 10 é 1. Log na base 2 de 2 é 1. Por quê? Porque qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. 10 elevado a 1 é 10. 2 elevado a 1 é 2. Então, quando a máquina recebe o mesmo número que a base, ela sempre devolve 1. Sempre. Memoriza assim: logaritmo de 1 é 0, logaritmo da própria base é 1. Cola isso na sua mente. 0 e 1. 0 e 1. Chave número 5. O logaritmo decimal e o logaritmo natural. Concurseiro, quando você vê log escrito sem nenhuma base indicada, a base é 10. Isso se chama logaritmo decimal e é o mais usado nas provas de concurso. A máquina padrão, digamos assim, trabalha na base 10. Quando você vê ln, que são as letras L e N juntas, isso é o logaritmo natural, e a base é o número de Euler, que é aproximadamente 2,72. Esse aparece mais em provas de nível superior, mas é bom você já conhecer o nome para não se assustar. Agora, para um segundo, concurseiro. Eu sei que matemática às vezes parece um bicho de 7 cabeças. Eu sei que você pode ter chegado até aqui pensando que logaritmo não é para você. Mas olha o quanto você já entendeu só nesse áudio. Você já sabe o que a máquina faz. Você já sabe as partes da máquina. Você já sabe 2 propriedades que caem direto em prova. Isso não é pouca coisa. Isso é construção. A aprovação é feita exatamente assim. Um conceito de cada vez, um áudio de cada vez. Você está no caminho certo. Continua. Chave número 6, as propriedades operacionais da máquina. Aqui é onde a máquina fica poderosa. O logaritmo tem 3 propriedades operacionais que você precisa gravar. Primeira, logaritmo de multiplicação vira soma. O log de A vezes B é igual ao log de A mais o log de B. A máquina desmonta a multiplicação em adição. Pensa assim, a máquina odeia multiplicação e transforma em soma. Segunda, o logaritmo de divisão vira subtração. O log de A dividido por B é igual ao log de A menos o log de B.
A máquina odeia divisão e transforma em subtração. Terceira, logaritmo de potência desce o expoente. O log de A elevado a n é igual a n vezes o log de A. O expoente desce e vira multiplicação na frente. Essas três propriedades são o motivo pelo qual o logaritmo foi inventado. Antigamente, antes da calculadora existir, cientistas usavam logaritmo para transformar contas de multiplicação gigantescas em simples somas. A máquina foi criada para facilitar a vida, e na prova ela vai facilitar a sua. Chave número 7, cuidado com o que não pode entrar na máquina. O logaritmando, ou seja, o número que você coloca na máquina, nunca pode ser zero e nunca pode ser negativo. A máquina não aceita esses valores. Isso é uma restrição do domínio do logaritmo. A base também nunca pode ser 1 e nunca pode ser negativa ou zero. Se aparecer em prova uma questão com essas condições é pegadinha. A expressão não existe. Revisando as 7 chaves, 1. O logaritmo é uma máquina que pergunta que potência a base precisa ser elevada para chegar no logaritmando. 2. Conheça as 3 peças: base, logaritmando e resultado. 3. Logaritmo de 1 é sempre 0. 4. Logaritmo da própria base é sempre 1. 5. Log sem base indicada é base 10 e ln é base de Euler. 6. Multiplicação vira soma, divisão vira subtração e potência desce o expoente. 7. Logaritmando nunca pode ser zero nem negativo. Concurseiro, se esse áudio acendeu uma luz na sua cabeça sobre logaritmo, se inscreve agora no canal Áudio para Concurseiro. Ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma aula. E entra no nosso clã do WhatsApp, o link está na descrição. Lá tem concurseiro do Brasil inteiro, todo mundo com o mesmo foco, a mesma determinação e o mesmo objetivo: a aprovação. Concurseiro, se prepare.